A gente já está voltando, esperando só o Rodrigo aceitar o convite. Se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, a gente pode fazer. Eu estou tentando acompanhar por aqui, estou tentando ler. E vocês podem fazer perguntas relacionadas ao tema, é óbvio. E aí a gente acaba respondendo para vocês, tá? Rodrigo, você quer que eu te convide de novo? Eita. Acho que o Rodrigo está dando alimento pro pet dele, um dos pets dele. Eita, vou tentar de novo porque ele não está conseguindo entrar. Acho que agora foi, né? Foi. Você estava dando alimento. Como é que é o nome desse pet teu que está aí atrás? Ela estava subindo para o lado de lá. Daenerys. Não, ela vai comer só semana que vem. A última vez que nós falamos sobre eles, você estava dando 2 ratos, né? Um de cada vez para alimentação. Ela fez muita malcriação ontem, João. Durante a aula, eu estava dando aula para a minha turma do segundo semestre de sexta-feira. Ela ficou batendo no vidro. Eu estava dando prova, inclusive, para os alunos. Eu tive que pedir licença, pegar e ficar com a cobra no colo, parecendo um bebezinho, assim, até ela enrolar e ficou aqui. Não, ela tá revoltada, ela tá dando muito trabalho, né? Agora, a minha outra cobra, que é a minha jiboia, você sabe que eu tenho uma jiboia também, né? Não lembrava da A minha jiboia, ela se chama Galba, exatamente em homenagem àquele velhinho que nós vamos falar dele agora. Né? Dando continuidade, né? O Galba tá calmo, mas qualquer coisa, se você quiser ver, eu pego e mostro. Mas, então a gente estava falando da derrocada de Nero, né? Quando Nero perde o poder, né? Então ele já tinha, só recapitulando, ele já tinha gastado todo o dinheiro, todo o tesouro público na reconstrução da cidade. O Senado já era contra ele desde que ele começou a humilhar o Senado, né? E havia uma lenda que o Calígula tinha feito as esposas dos senadores se prostituírem durante uma festa. E vamos lembrar que o Calígula era irmão da mãe do Nero. E há uma corrente que diz que o Calígula era pai do Nero, que era o verdadeiro pai do Nero. Porque lembra que o Calígula transava com as 3 irmãs? Nessa época que o Nero nasceu. Então, além de tudo, da loucura, porque a gente quase 2000 anos depois, né, a gente fica querendo saber por que será que as pessoas agiram assim? Por que elas eram tão loucas? E uma das explicações, e eu tenho um aluno meu que está aqui vendo com a gente, que é o Clemil, que é biólogo, né? Uma das explicações são os casamentos consanguíneos, né? A falta de, vamos dizer assim, de vigor da genealogia causa pessoas deficientes, né? Deficientes moralmente falando, né? O Nero era completamente, ele não tinha, hoje em dia, né, é comum se falar isso, mas ele não tinha, como é que chama? Eu esqueci, João. Quando a criança não obedece e ela enfrenta, ela não pode ouvir, não. É uma síndrome que é tratada com Ritalina também. Ou com não é a TDAH. É um tipo de TDAH, né? Mas de enfrentamento. E o Nero não podia ouvir falar não. Enquanto ele teve respaldo, ele disse os nãos que ele queria. E aí, o Senado, muito esperto, aprovou, numa votação no dia 8 de junho do ano 68, 8 de junho do ano 68, aprovou por unanimidade a deposição do imperador. Veja, isso nunca tinha acontecido na história de Roma até então.
o imperador foi destituído do cargo e o Senado nomeou imediatamente o governador da Espanha, que era o general Galba, que tinha sido governador da África e da Alemanha antes de ser governador da Espanha, como imperador de Roma. Mandou um correio e falou: Galba, você aceita ser imperador? O Galba respondeu: sim, aceito. Obviamente ele não escreveu, alguém deve ter escrito para ele, porque nessa época ele já não conseguia mais escrever, porque as mãos dele eram paralisadas nesse formato, por causa da artrite e da gota. Né? Quantos anos ele tinha quando ele assumiu? 73. 73. Hoje seriam cento e tantos anos, quase 120. Uns 120, vai. Vamos falar que hoje em dia ele teria 120 anos. E o Suetônio coloca isso, faz questão de que a mão dele era tão entrevada que ele não conseguia folhear um livro. Né? E ele disse assim, e o Galba era de uma família aristocrática muito importante, a família Sulpícia, né? Que guardava um parentesco distante com a mulher do Augusto, o primeiro imperador. E o Galba, ele era o anti-Nero. Tudo que o Nero representava, o Galba era a completa antítese. Sabe o 8 ou 80? O Nero era o 8, o Galba era o 80. Né? Assim, em termos de tudo que você possa imaginar que o Nero era, o Galba era exatamente o contrário. Então, é interessante, João, porque isso até virou um poema antigo famoso, que durante o reinado do Nero, o Nero tinha 30 anos, né, quando ele morreu, 31. Quando ele tinha 30 anos, ele foi na Grécia consultar o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era tipo uma sessão de macumba hoje em dia. Baixa o espírito na pessoa e a pessoa faz uma profecia. Eles achavam que era o espírito do deus Apolo, que morava em Delfos. E aí era uma mensagem enigmática, era uma mensagem que podia fazer sentido ou não. Porque o Apolo também era o deus da poesia, além de ser o deus da beleza, o deus da cultura, o deus do sol nascente, ele era o deus da profecia e da poesia. E aí a pitonisa, né, a sacerdotisa, disse pro Nero assim, cuidado com 73. E o Nero, diz a lenda, que o Nero pegou e falou assim, eu tô com 30 ainda, até eu chegar a 73, eu tenho muita vida ainda, né? E ela não estava se referindo a ele, estava se referindo ao Galba. A idade do Galba, né? A idade que o Galba estava. E aí um poeta grego chamado Constantino Cavafis, ele escreveu em grego, mas ele morava em Alexandria, no Egito, né? Ele morreu em 1920. Ele falou assim, pobre Nero, né? Enquanto se iludia em Delfos, na Grécia, o velho general punha as tropas em revista. Né? E aí, quando o Galba soube que o Senado estava do lado dele, ele marchou para Roma. Né? O Galba, como eu disse, era de uma família aristocrática e ele era o símbolo, ele era um ícone da velha guarda, um ícone dos tempos antigos. Ele era a rigidez, ele era tudo que havia de mais aristocrático e mais dentro da lei era o Galba. Ele era tudo, na verdade, tudo que a sociedade via com bons olhos, né? Todas as virtudes que uma pessoa vista pela sociedade deveria ter, mas ao mesmo tempo ele não era, né? Isso eu estou até te cortando já, mas a sociedade não queria ser Galba, né? Ela queria um Galba, mas não queria ser. Queria um Galba. E é interessante, João, porque o Galba ele era muito velho, muito temido, porque com ele não tinha conversa, né? Não tinha conversa. E o Galba ele aplicava pena de morte para quem atrasasse em serviço. Ele crucificava soldados que desrespeitavam a hierarquia. Ele mantinha uma rigidez e uma honestidade. Ele era intransigente em relação à honestidade. Só que